Você já se sentiu abandonado por Deus? Já se sentiu esquecido? Mas Deus não nos prometeu que nunca nos abandonaria? Que jamais nos deixaria? Por que então às vezes não sentimos a presença dele? O ponto está aí. Muitas vezes queremos sentir a presença de Deus, quando a promessa dele tem a ver com nunca nos abandonar e nem nos deixar, não necessariamente nos fazer sentir a presença dele a cada instante. Este vídeo é para quando Deus parece distante. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, quando Deus parece estar distante. Mas mais do que sobre isso, nós vamos entender que tudo se trata de um exercício de fé, de um amadurecimento do nosso caráter e de um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Também eu vou dar passos práticos sobre como devemos agir quando Deus parece distante. Vamos lá? O primeiro ponto que é importante que a gente entenda é que nós estamos desenvolvendo durante a nossa vida cristã um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é bem parecido com a ideia de relacionamento que a gente tem entre um esposo e uma esposa, entre pais e filhos, entre amigos. Tudo isso são relacionamentos e todos os nossos relacionamentos, eles precisam dos mesmos ingredientes. Eu vou citar alguns aqui. Investimento de tempo, né? Nós precisamos investir tempo com a outra pessoa com quem estamos nos relacionando para que nós conheçamos essa pessoa melhor, para que nós nos tornemos cada vez mais íntimos dessa pessoa, para que o silêncio, por exemplo, não nos incomode. Nós precisamos de intencionalidade, nós precisamos de priorização. Por que de intencionalidade, de priorização? Para que a gente invista tempo, é necessário que a gente seja intencional, que a gente de fato reserve um tempo para nos relacionarmos com aquela pessoa. Por isso é que a gente fala também de priorização. Se aquela pessoa não é prioridade na minha vida, eu não necessariamente vou alocar um tempo da minha agenda para passar com aquela pessoa. Todos esses ingredientes, eles exigem de nós uma participação ativa. Ativa, eu decido, eu escolho. E agora pensando num relacionamento com Deus, quais são as formas que eu posso escolher me relacionar com Ele? Como eu posso investir tempo com Ele? O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, mas é muito importante que a gente de fato leve isso a sério. Por exemplo, a Bíblia, a palavra dele, nela é onde devemos investir maior parte do nosso tempo. Porque Deus, ele se fez já revelado aqui, nessa Bíblia tão gigantesca. Gente, imagina, a gente entender que este livro contém tudo o que precisamos saber sobre a nossa vida. Tudo o que precisamos saber sobre o mundo, sobre a existência. Tudo o que precisamos saber sobre Deus já está revelado aqui nessa palavra. Basta nós decidirmos ler, decidirmos meditar, decidirmos investir tempo em leitura, em aprendizado e, claro, logo em seguida, em aplicar tudo isso que a gente está lendo no nosso dia a dia. Outra ação que eu escolho ter deve ser a oração. Eu já ouvi dizer assim, que a oração é quando a gente fala com Deus e a leitura da palavra é quando Deus fala com a gente. Mas o bem da verdade é que o Senhor pode sim falar conosco através da oração e pode sim nos revelar coisas profundas a respeito dele, a respeito dos outros, a respeito do que ele quer de nós através da oração. Mas se fosse uma oportunidade, mesmo que fosse uma oportunidade de só nós falarmos com Deus, já seria suficientemente um bom motivo para nós colocarmos isso no nosso dia a dia. Afinal, se a gente está se relacionando com Deus, é importante que a gente queira conversar com Ele, que a gente queira falar com Ele. Eu me lembro
Quando eu era bem nova, né? Isso não mudou muito, mas quando eu era bem nova, eu passava o dia falando com as minhas amigas na escola, o dia, inclusive durante as aulas, né? Não um bom exemplo, mas eu passava o dia ali com elas, falando, conversando sobre tudo. E aí eu chegava em casa, eu ligava para continuar a conversa, que eu já ia continuar no dia seguinte. Mas isso era o quê? Necessidade de me relacionar com elas. Já pensou se a gente tivesse essa mesma vontade, esse mesmo desejo com Deus? De o tempo todo nos relacionarmos com Ele, de o tempo todo conversarmos com Ele, contarmos sobre os nossos anseios, nossos sonhos, nossas angústias, nossas decepções, nossas frustrações, o tempo todo na presença dEle, falando com Ele, falando, Deus, sabe o que mais? Eu tô planejando fazer isso. Deus, sabe o que mais? Eu tô com muito medo disso. Deus, sabe o que mais? Eu não sei como agir. Me ajuda, me dá um conselho, me dá uma dica. Deus, o Senhor não sabe o que tá aqui no meu pensamento. Tô pensando nisso, nisso, nisso. Deus, Ele quer ser o nosso pai, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso companheiro, Ele quer ser todas essas grandes funções que nós temos na nossa vida, esses grandes papéis que outros ocupam na nossa vida, Ele quer ser o primeiro. E além de tudo isso, Ele é o nosso Deus criador e Ele é o nosso Deus consumador, é o consumador da nossa fé. Além de Ele ter nos criado, Ele também nos salvou, nos redimiu. E hoje Ele está à nossa disposição, querendo nos habitar, querendo estar dentro de nós, para que a um milésimo de segundo de intenção ele já seja acionado e a gente já se relacione com ele. A gente não pode perder essa grande oportunidade que temos. O próprio Deus nos habitando. Ele está conosco, ele está acessível o tempo todo. Basta nós começarmos essa conversa. E é durante a oração que nós vamos nos derramar na presença de Deus, falar de tudo que está se passando, né, na nossa cabeça, os nossos planos, nossas intenções, nossas metas para o próximo ano, mas também tudo aquilo que está afligindo o nosso coração, tudo aquilo que temos dúvida, que não sabemos como fazer. É também na oração que nós vamos interceder pelos outros, pelos nossos irmãos em Cristo, por tudo que acontece no nosso país, no mundo. É no momento da oração que a gente vai de fato falar, mas também é na oração que a gente pode ouvi-lo, né? E muitas vezes, como é que isso acontece? Quando a gente se cala, quando a gente fica em silêncio, no momento da oração, dá espaço para ele falar. E aí você pode pensar, mas como é que ele fala? Porque de uma amiga eu falo, ela responde, e eu não escuto a voz dele. E o Senhor tem inúmeras formas de falar conosco, inúmeras. E através da oração, num momento da oração, pode muito bem ser que Ele traga à sua memória alguma situação, alguma pessoa, alguma palavra, alguma passagem bíblica. E aí, logo na sequência já vem um medo. Mas como eu vou saber que isso não sou eu mesma pensando, né? Isso não vem da minha própria cabeça, da minha própria carne, né? Como saber que isso não é um sopro do inimigo? Eu lembro que eu tinha essa dúvida, né, na minha cabeça durante um tempo. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu era mais nova, eu pensava, é impossível não ser tão claro pra gente a voz de Deus, porque eu, né, na minha natureza humana, sou pecadora, tenho toda essa natureza adâmica, falha, né, tenho os meus defeitos. Então, eu tenho uma voz muito específica. Satanás, então, né? Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso real inimigo. Como que a voz dele e a minha voz pode se assemelhar à voz de Deus? Como que eu sei que é Deus quem está falando? Como é que eu descubro que é Deus quem está falando? Uma coisa muito linda, muito simples, é entender o seguinte: Deus, ele nunca se contradiz. Então, um crivo muito bom pelo qual pode passar nossos pensamentos e até mesmo nossos sentimentos, se aquilo veio de Deus ou não, é se aquilo está em consonância, em acordo com a própria palavra já revelada dele, com o caráter e essência dele. Se não passar por esse crivo, quer dizer, se o que eu pensei ou eu senti está um
pouco dissonante com a voz dele já declarada e já expressa, isso não veio de Deus. Isso é pura carne minha, puro desejo meu, ou até mesmo um sopro, uma flecha, um dardo inflamado de Satanás. Não vem de Deus. Então, por exemplo, se durante a oração eu tô falando sobre alguma coisa que me afligiu, eu me lembro de um irmão, aquilo me vem um rancor, e eu penso naquela pessoa, eu falo assim, quer saber? Eu não vou perdoar aquela pessoa. Aquilo que a pessoa fez não tem perdão, né? Veio o nome da pessoa, então porque realmente é para eu manter um rancor a respeito daquela pessoa. Não é. A gente já sabe que aquilo não é de Deus. A gente já sabe que esse não é o caráter de Deus. Deus já nos explicou inúmeras vezes sobre perdão. O próprio Jesus tratou desse tema. É para perdoarmos, não é para guardarmos rancor. Então, eu já sei que aquilo veio de mim mesma ou até mesmo foi algo de Satanás. Mas não é de Deus, porque vai contrário à natureza dele e o que ele já expressou na palavra dele. Outro ponto de ação meu é estar envolvida no corpo de Cristo, estar na igreja. Porque é na igreja que eu vou ouvir uma palavra do Senhor, que eu vou louvar, que eu vou orar no coletivo, que eu vou ouvir testemunhos. E tá ligado também ao quarto ponto, que é nós termos comunhão com o corpo de Cristo, porque é nesse desenvolvimento do meu relacionamento com os outros irmãos em Cristo, que eu vou aprender mais de Deus, que eu vou entender mais sobre Deus, que eu vou entender outro aspecto da voz de Deus, porque as outras pessoas também estão experimentando dele, as outras pessoas também estão desenvolvendo o relacionamento delas com ele, e todas podem nos ensinar, né? É uma troca, é mútuo aquilo. É trocar figurinhas, né? Eu dou a minha figurinha, você me dá a sua figurinha. A gente troca a respeito de Deus. A gente fala do que Deus tem nos ensinado, né? Em contar as minhas batalhas, os meus desafios, as minhas angústias, em compartilhar as minhas vitórias, os outros aprendem. E quando eles fazem isso, eu também aprendo. Então é nessa comunhão que eu diria que é um quarto ponto de ação muito importante nesse meu desenvolvimento de relacionamento com Deus. Para fechar essa parte de relacionamento com Deus, porque você vai entender o que isso tem a ver com esse sentir-se abandonado, esquecido por Deus, porque não estamos sentindo a presença dele, tem a ver. Espera lá. Vou ler o que eu escrevi sobre isso. Olha, quanto mais íntimo, mais oportunidade eu tenho de conhecer. Quanto mais frequente, mais detalhes eu enxergo. Quanto mais frequente, mais alinhada e mais a par eu fico com Deus, com os planos dele, com tudo o que ele pensa sobre mim e sobre os outros. Quanto mais tempo investido no meu relacionamento com Deus, mais parecido com ele eu fico. Vocês já ouviram pessoas falarem assim, nossa, tal casal, né, assim, uma mulher e o marido se parecem, eles não têm nenhum grau de parentesco, mas eles se parecem. Por que eles se parecem? Porque eles passam tanto tempo juntos, porque eles têm tanto tempo de relacionamento, de intimidade, que os gestos começam a se parecer, a fala começa a se parecer, o tom da fala, o desenvolvimento, né, da fala, dos pensamentos. Aquelas pessoas, aqueles dois estão tão íntimos, tão juntos, sempre que eles começam a se parecer fisicamente. E é isso que nós precisamos com Deus. O nosso relacionamento precisa ser tão intenso e íntimo a ponto de nos parecermos com Cristo. Essa é uma meta que todo cristão tem. E muito do que eu tô falando aqui, né, foi inspiração desse livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E esse é o dia 14, que justamente tem o título Quando Deus Parece Distante. E aí ele fala assim que tem um autor que escreveu um livro Alcançando o Deus Invisível, que é o Philip Yancey, que ele fala que todo relacionamento humano passa por um período de distanciamento, né? Por quê? As circunstâncias mudam, né? A pessoa tem uma rotina que tá sempre ali com aquela outra. De repente, a rotina de uma delas muda, pronto. Você já não se vê mais todos os dias. Mudou de trabalho, mudou de casa, mudou de vizinhança.
né? Então a localização geográfica também tem um impacto nisso, né? Nos relacionamentos, né? Eu me mudei de país, eu não me mudei só de cidade, eu me mudei de país. Mas talvez se eu tivesse me mudado apenas de cidade, já teria provocado um distanciamento em alguns relacionamentos, né? Às vezes também as distrações, a correria do dia a dia, tudo isso pode impactar no relacionamento e trazer um tipo de distanciamento, e é assim também que acontece com Deus. Então, um dos motivos de nós não sentirmos a presença de Deus pode ser porque no nosso relacionamento com Ele nós não estamos dando tempo suficiente para estarmos juntos dele e assim sentirmos a presença dele. Nós não estamos priorizando o nosso relacionamento com ele e por isso nos sentimos distantes, assim como a gente às vezes faz entre marido e esposa, entre pai e filho, até mesmo entre amigos. Com Deus, né? Deus é imutável. Ele é um Deus que não muda, nem nunca mudará. Então, passar tempo distante dele não é ideal em hipótese alguma, porque ele é um Deus que não muda e quando a gente se distancia dele, quem está perdendo com isso não é ele, porque ele continua sendo Deus. Mas nós, que somos criaturas e fomos feitos para sermos filhos dele, né? Para todos nós aceitarmos essa salvação que é em Cristo e nos tornarmos filhos dele, para nós sim muda muita coisa. Agora, voltando à ideia de que muitas vezes a gente se sente abandonado e esquecido por Deus nesse nosso relacionamento com ele, uma das causas pode ser pecado. O pecado de fato nos afasta do Senhor. O pecado de fato faz a presença dele se retirar. E nós temos esse exemplo com o povo judeu ali no deserto, quando eles já tinham saído da escravidão do Egito, né? Deus já tinha libertado o povo através da vida de Moisés, eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, eles já tinham visto a coluna de fogo e a coluna de nuvem que representava a presença de Deus com eles ali. Eles já tinham experimentado do maná, das codornas, e aí no momento eles inclusive também já tinham ouvido, né, essa presença de Deus através de relâmpagos, uma manifestação na natureza da própria presença de Deus. Deus já tinha permitido eles de presenciarem tudo isso. Imagina, antes mesmo de saírem do Egito, as 10 pragas, tá? Eles já tinham visto isso, já tinham saído do Egito com todos os pertences, né? Ouro, prata. Deus deu esse favor extra aí e eles ainda saíram com bens materiais daqueles que escravizavam eles. E aí, quando Moisés sobe ao monte para ter a revelação não só dos 10 mandamentos de Deus escrever, o próprio Deus escrever nas tábuas, né, nas 2 tábuas, os 10 mandamentos, mas de dar toda a instrução das leis cerimoniais, das leis civis, da construção do tabernáculo. Como Moisés passa ali 40 dias e 40 noites, eles já ficam, o povo já fica em desespero, já fala, esse Moisés não vai voltar, já pressionam Arão, querem fazer um Deus para eles, a gente precisa de um Deus para nos guiar. E não só fazem o bezerro de ouro e adoram o bezerro de ouro, como dão crédito a ele, como se ele tivesse tirado eles do Egito, dessa escravidão. E depois disso eles caem numa farra sem igual. Esse é um pecado tão grande, que revela tanto daquele coração, que Deus, ele mesmo fala o seguinte aqui em Êxodo 33:1. Ele diz assim a Moisés: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Eu enviarei um anjo, tá, à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu, o Senhor, não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Gente, aqui é 33, de 1 a 3. Esse foi um pronunciamento que chocou o povo, foi severo ao povo. Mas Deus disse assim: ok,
eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou sim dar essa terra que mana leite e mel, que produz leite e mel, que eu jurei a dar a Abraão, Isaac e Jacó, mas eu mesmo não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo. Ele vai expulsar todos os povos que estão ali, mas eu mesmo não vou com vocês. Quer dizer, a minha presença não estará no meio de vocês. Porque há um problema crônico aqui. Não foi só um deslize. Vocês são um povo rebelde e teimoso. E quando ele diz que se ele os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho, é porque daí ele teria que agir em consonância com a justiça dele. Ele é um Deus justo e santo. E se ele for agir em consonância com esse caráter dele, com essa essência dele, daí não vai sobrar ninguém. Tá? Então ele fala, para que isso não aconteça, eu não vou com vocês. Mas isso foi tão pesaroso que o povo todo nesse momento deixa de usar ornamentos. E é aí que Moisés pede no versículo 15. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença no nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Então Moisés fala, Deus, mas se o Senhor não for conosco, se a tua presença não nos acompanhar, não nos faça sair daqui, nós nem queremos sair daqui. Não quero esse anjo expulsando tudo e a terra que o Senhor nos prometeu que a gente vai conseguir. Nós queremos e precisamos da tua presença, porque é ela quem nos distingue dos outros povos. E Deus agora age em consonância com a misericórdia dele, que é outra essência dele, que é o caráter dele também. Assim como ele é um Deus justo e santo, ele também é um Deus misericordioso. E Deus respondeu no 17 assim a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Então nós vemos aqui Deus, ele ia agir em consonância com a justiça e santidade, mas aí por conta de uma intercessão, um pedido na verdade, de um servo dele, ele decide agir em consonância com a misericórdia dele, com essa parte, essa essência dele, de um Deus que é misericordioso. Mas nós vimos então que o pecado pode sim fazer Deus querer tirar a presença dele. E por que é muito ruim não ter a presença de Deus conosco? Porque, como o próprio Moisés disse aqui, é ela que nos distingue dos outros. É ela que nos faz ser diferente. É ela que é a diferença da nossa vida. É a presença de Deus. Então o pecado pode sim tirar a presença dele. Mas às vezes não é necessariamente um pecado. E aí você fala, eu já fiz toda oração, já, tentei de tudo com o Senhor, falando para ele me revelar, para o Espírito Santo trazer convicção de qual pecado é, e eu não encontro mais exatamente agora um pecado que esteja afastando a presença de Deus. Eu já tentei pedir perdão para quem eu achei que eu estava em falta, que eu estava guardando algum rancor, eu já liberei perdão e eu ainda não sinto a presença de Deus. Parece que ele me abandonou. Olha o que está acontecendo com a minha vida. Olha, eu não sinto, parece que eu estou esquecido. As circunstâncias estão aqui, me deixando nessa nuvem cinza e eu não sinto a presença de Deus. E aí o autor do livro, bem como, desse Rick Warren, bem como o autor do outro livro, que é Alcançando o Invisível de Deus, eles dizem que nesse momento é que Deus está nos convidando a um exercício de fé, que Deus está nos convidando a um amadurecimento, aperfeiçoamento de caráter, porque a vida cristã tem a ver com isso, não tem a ver com uma vida fácil e com a prosperidade que o mundo espera, mas com o desenvolvimento do nosso caráter para que cada vez mais a gente se pareça com Cristo. E também é um chamado a um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Por isso eu falei tanto sobre relacionamento, porque é um convite para que a gente se aprofunde no nosso relacionamento com Deus. E agora vamos para os passos práticos do que fazermos quando estivermos nesse ponto aí do nosso relacionamento com Deus, porque ele não acontece uma vez só. Algumas vezes na nossa vida, ao longo da nossa jornada com Deus, a gente pode sentir isso, de que
Não é exatamente um pecado que está fazendo a presença de Deus se afastar de mim, não. Ele está comigo, porém eu não sinto essa presença. E como que eu continuo adorando, louvando a Deus, prestando culto, servindo ao Senhor? Bom, um dos passos que o autor Rick Warren nos apresenta é: fale a Deus como você se sente. Conte a ele tudo. E aí o exemplo bíblico que nós temos para isso é de Davi, o rei Davi. Em Salmos, nós temos inúmeros exemplos dele realmente lavando ali a alma com o Senhor, contando para o Senhor como ele estava. E o autor aqui diz assim: Deus, ele pode suportar, ele pode aguentar, tá? A sua dúvida, a sua raiva, o seu medo, o seu luto, a confusão que tá na sua mente e suas perguntas. Que às vezes a gente acha que se a gente falar para Deus tudo como a gente tá se sentindo, tudo que a gente tá se sentindo daquela situação, que a gente tá se sentindo esquecido sim, abandonado, eu tô com raiva, eu tô com esse luto, eu tô confusa, eu tô com medo, que Deus vai se ofender, que Deus vai falar assim: não acredito que você pense isso de mim. Gente, essa é uma atitude humana. Deus não é como nós. Glórias ao Senhor, obrigada, Deus. Ele não se ofende com o nosso medo, com as nossas angústias, com as nossas dúvidas, com as nossas perguntas, nossos questionamentos. Ele continua, ele sabe que ele continua sendo Deus. E ele também não nos deixa de amar porque a gente tá falando tudo isso, porque ele, acredite, já sabe o que tá se passando no seu coração e no seu pensamento, mesmo sem você abrir a boca, mesmo sem você confessar. A única diferença entre quando você fala pra ele que você tá sentindo tudo isso e quando você não fala, é que quando você fala, você mesmo ouve, né? Você externaliza, você confessa. E aí você dá espaço pra ele agir. Porque enquanto você não confessar diante de Deus e pra você mesma tudo que você está sentindo em relação a ele mesmo, tudo que você tem de dúvida, tudo mais, você não se dá conta e você não abre espaço pra Deus falar: então tá. Vamos trabalhar nisso? Nessa dúvida que você tem, nesse questionamento, nesse medo, nessa angústia? Agora eu tenho espaço. Você confessou, você entendeu que você tá sentindo isso, passando por isso. E agora é a minha vez de falar. Porque inclusive o autor coloca assim: se a gente chega até Deus falando tudo isso pra ele, né, de medo, coisa contra ele mesmo, o que isso denota? Assim como denotou quando Davi chegava pra Deus com todas as dúvidas e medos deles e confusões. Que a gente crê que Deus existe, tá? Que a gente crê que Ele escuta as nossas orações, afinal a gente tá ali falando a Deus tudo aquilo que a gente tá sentindo, é porque a gente crê que não só Ele existe, como Ele tá ouvindo o que a gente tá falando, Ele tá ouvindo a nossa oração. E de que Deus, ainda ouvindo tudo isso, nos ama. Então, na verdade, é uma profissão de fé quando a gente chega até Deus falando tudo pra Ele, entendeu? Não escondendo nada. É uma profissão de fé. Passo número 2. A gente tem nesse momento que se focar em quem Deus é, na natureza, no caráter, na essência de Deus imutável. Por isso, mais uma vez, é importante ler a Bíblia. Porque é através da Bíblia que a gente sabe quem Deus é, quem Deus diz que Ele é. Porque Ele fala, Ele dá o título a Ele mesmo, Ele se auto-intitula, Ele se autonomeia. Eu fiz um vídeo sobre os nomes de Jesus e eu disse que em algum momento eu faria também sobre os nomes de Deus Pai, né? Porque foi o nome de Deus Filho, Jesus, e também tem o nome de Deus, do Deus Espírito Santo. Mas a gente sabe que o Espírito Santo é um Deus consolador, Ele é um Deus que nos ensina, Ele é um Deus que nos convence do pecado. Olha só, Deus aqui, em próprio Êxodo, a gente leu 33. No 34, olha o que o Deus, o próprio Deus Pai, fala ali para Moisés. Eu sou o quê? O Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Então, isso aqui é 34 do 6 ao 7. Eu sei pela Bíblia que o próprio Deus diz que Ele é um Deus compassivo, que Ele é um Deus misericordioso,
que ele é um Deus lento para se irar, que ele é cheio de amor e de fidelidade. Então, eu sei que ele é isso. Por mais que eu não esteja sentindo ou achando isso, né, de acordo com a circunstância que eu estou vivendo, ainda assim a palavra de Deus diz que ele é isso, ele próprio diz que ele é isso, então ele é isso. A gente sabe de um monte de coisa que Jesus falou que ele era, né? Naquele vídeo sobre o nome de Jesus, eu cito algumas. Então, a gente sabe que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele próprio disse isso. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Então a gente tem que se lembrar desses nomes, de tudo que Deus já disse que ele é, que nós sabemos que ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que cura, ele é um Deus zeloso. Nós, a partir dos nomes dele, sabemos quem ele é. E nós temos que continuar focados nisso, não no que as circunstâncias enganosas da nossa vida, o nosso coração enganoso em face àquela circunstância, né? Diante daquela circunstância, diz que ele é. Não, não. É o que a palavra dele, que não muda, é imutável, diz sobre o caráter e essência dele, que também são imutáveis. Nós temos que crer que Deus é um Deus que cumpre a promessa dele. E aí é que o autor diz assim, uma amizade que se baseia, que é construída só em emoções, ela tá num nível de maturidade muito superficial, né? Na verdade, ela tá mais para imaturidade do que para maturidade daquele relacionamento. Porque o relacionamento não tem a ver com emoções, tem a ver com as experiências vividas e compartilhadas, certo? Por exemplo, foi isso que sustentou Jó durante todo o livro de Jó, durante todo o processo pelo qual ele estava passando, depois de todas as perdas que ele tem logo ali no início do livro, né, relatadas no início do livro que leva o nome dele, ele permanece ali com Deus porque ele continua entendendo quem Deus é, a essência de Deus e crendo nas promessas dele. Inclusive, né, tá aqui, a confiança na palavra de Deus que fez Jó permanecer fiel, mesmo quando nada parecia ter sentido. E é muito interessante que Jó passa 37 capítulos falando, né? Sim, tem os outros amigos ali dele também falando, mas são 37 capítulos em que Deus não está falando, só quem está falando é Jó. Até que no 38º, no capítulo 38, Deus fala, posso falar? Eu vou falar para você. E aí, meus amados, se vocês quiserem, como tarefa deste vídeo, leiam Jó 38 até o final, porque o que Deus fala para Jó é uma lição para todos nós. É uma lição de quem Deus é, do quão soberano ele é. É maravilhoso o que Deus revela a Jó de 38 até o final do livro. Mas, então é importante, por exemplo, conhecer as promessas para que você possa crer que elas vão acontecer. Se você nem conhece as promessas, em quais promessas você se agarra quando tudo não parece fazer sentido? A gente tem uma tendência forte em viver a circunstância como se aquilo representasse absolutamente tudo da nossa história, né? Sendo que, na verdade, Deus, ele tem the whole picture, né? A imagem completa, a história completa. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Então, para ele não é aquele episódio minúsculo. Para ele é toda a nossa vida aqui na Terra e a eternidade. E a gente tende a se focar naquela dificuldade ali que aconteceu. Tem a ver com o próximo ponto, que é o que? Nós nos lembrarmos de tudo que Deus já fez na nossa vida. Justamente por isso que eu estava falando do ponto anterior, que nos leva a esse ponto atual. Que quando a gente está concentrado naquele problema, naquela perda, naquele luto, naquele desespero, a nossa vida parece estar toda cinza, nebulosa, Deus não está comigo, Ele me esqueceu, Ele me abandonou, veja isso só. Se a gente fizer um exercício de olhar então todos os outros momentos da nossa vida, que eu tenho certeza que já tiveram um dia de sol, a gente consegue ver a misericórdia do Senhor em outros momentos, que agora pode ser que a gente esteja vivendo esse momento dificílimo, em que parece que Deus não está conosco. Mas se a gente para e faz o exercício de olhar para trás e vermos tudo que Deus já fez, que Ele já nos livrou,
Meus amados, o nosso coração na hora, ele é fortalecido, né? O próprio povo ali, quando se sentiu desesperado, abandonado, Moisés não volta, cadê Moisés? Já passou 30 dias e ele não voltou, quer saber? Ele nem vai voltar. Poxa vida, e durante as 10 pragas? Vocês viram o agir de Deus? Porque tudo aconteceu com os egípcios, não acontecia com vocês? A última praga foi bem pesada, matou os primogênitos. E aí, os primogênitos do povo judeu, dos israelitas, não. Porque o anjo passou o sangue na porta de cada um deles ali e o deles foi poupado. Aí eles saem ainda com os bens dos senhores deles. Vão para um deserto e quando estão sendo quase que pegos novamente para voltarem, né, àquela vida de escravidão, porque o coração do faraó ali endurecido, né, vê o que ele fez e fala, o que eu fiz? Perdi todos os meus escravos e vai atrás deles. O mar se abre e eles passam. E aí, de repente, tem aquilo de ser sempre uma coluna de nuvem acompanhando eles, né? Olha só. Isso aqui, gente, tá em Êxodo 13, tá? É antes da travessia do mar. Então, eles tinham acabado ali de sair do Egito. E olha só, Êxodo 13, 21, 22. O Senhor ia adiante deles. Só isso, tá? A presença de Deus, o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Depois disso, eles têm a travessia do mar. Depois disso, eles têm a provisão do maná. Eles têm a água que sai da rocha, tá? Eles ouvem a voz de Deus como um relâmpago, um trovão, por meio da natureza ali, que Deus fala, Moisés, eu vou mostrar pro povo que eu tô com vocês, para eles darem ainda mais crédito a vocês e eu vou me manifestar ali. E depois disso tudo, naquele momento que para eles tá aquele dia cinza, não tá, estamos abandonados, não tá voltando, o que vamos fazer agora aqui, nesse deserto? Saímos do Egito, mas agora o que a gente faz? Eles se esquecem disso tudo. E a gente faz isso no momento que a gente perde um ente querido, no momento que a gente perde nosso emprego, no momento em que há uma grande ruptura de um relacionamento, no momento que aquela promoção ia acontecer não acontece, no momento que o negócio que ia dar certo não dá certo. Aí parece que Deus nos abandonou e Deus nos esqueceu. E Ele, na verdade, não é tão misericordioso. Se a gente parasse e olhasse para trás, a gente já teria visto que Ele já abriu o mar, que Ele já proviu na nossa vida através do maná, através da água da rocha. Ah, Larissa, mas eu nunca vi um mar se abrindo para mim. Eu nunca tive uma água da rocha. Será? Não é exatamente o mar que se abre, não é a água que sai da rocha, não é o maná que tem ali. É de outra forma a provisão. Mas com certeza, se você olhar para trás na sua vida, você vai se lembrar e você vai ver os livramentos de Deus, a proteção, a provisão dele, de modos espetaculares, inegáveis, incontestáveis, que era Deus, que foi Deus. Então, meus amados, o convite que fica é para que, a gente sempre se foque no caráter e essência de Deus, que Ele já disse quem Ele é aqui na Bíblia. Que a gente entenda que Ele tem promessas, que Ele cumpre promessas, que Ele disse que nunca nos abandonaria. Vamos ler esses versículos? Aí você pensa assim, mas só tem aí no Antigo Testamento? Só tem em Deuteronômio? Porque em Deuteronômio 31, 8, ele diz assim, não tenham medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Aqui ele está falando para Josué. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Não os deixará, nem os abandonará. Ah, mas não é para mim isso daí. Tá, vamos ver então Davi falando? Davi falou assim em Salmo 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá. Ah, mas isso daí tudo é Antigo Testamento. Ah, tá bom, vamos ouvir Jesus falando disso? Porque daí ele mesmo falou. Incontestável? Olha só, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. Palavras do próprio Jesus.
Ah, mas será que ainda vale? Vale, depois que ele foi, subiu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Consolador. Aqui em Hebreus, olha o que o autor diz no 13:5. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Ele tá o quê? Retomando ali exatamente Deuteronômio, que foi o primeiro que nós lemos. Quer dizer o quê? O que foi dito aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômio, o Davi fala a mesma coisa, Jesus promete e o autor de Hebreus retoma. Quer dizer, isso é promessa de Deus para nós. Ele não nos deixará, não nos abandonará. Mesmo quando a gente não sente a presença dele, não tem problema. Esse é o momento que ele está exercitando a nossa fé, que ele está amadurecendo o nosso caráter, né? Desenvolvendo o nosso caráter, e é um convite para nos tornarmos mais íntimos dele e nos aprofundarmos no nosso relacionamento com ele. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vejo vocês no próximo vídeo. Maranata!